E aí galera, boa tarde, está no ar o Conexão Uniriter, 6 horas 35 minutos, 16 graus a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Uniriter no campus FAPA. Você ouvinte pode sintonizar a Rádio Uniriter pelo nosso site que é fax.uniriter.edu.br/Rádio Uniriter. Ou então baixe o aplicativo da Rádio Uniriter para Android na Google Play. Participe com a gente pelo Twitter, @Rádio Uniriter e pelo facebook.com/Rádio Uniriter. Eu sou o Alberi Neto e vamos juntos até às 19 horas. No estúdio me acompanham Aline Bisol e Rafael Martins. E aí, galera, tudo tranquilo com vocês, Aline? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Alberi, boa tarde, Rafa, e aos nossos queridos ouvintes. E aí, Rafa? Estamos tudo de aí, boa? Né? Equipe completa hoje, quem diria? Mais um programa. Viva! É isso aí. E no Conexão Uniriter de hoje você vai ouvir: salto no valor da gasolina. Em 17 dias, a Petrobras aumenta o preço do combustível 11 vezes. E nesta segunda, mesmo com protestos de caminhoneiros por todo o país, a estatal anunciou que a partir de amanhã a gasolina sobe mais 0,9% e o diesel mais 0,97%. Ulisses Miranda comenta a polêmica reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. No destaque de Aline Bisol, a depressão entre os estudantes universitários, a importância de expor e debater um tema tão delicado, mas que vem afetando um número cada vez maior de jovens. E a Cristine Fogliatti traz os eventos que são destaque nesta semana no hashtag Fica a Dica. No esporte, em jogo fraco, Grêmio e Paraná não saem do 0-0 e Tricolor agora foca na Libertadores. Inter entra em campo logo mais às 8 da noite contra a Chapecoense no Beira-Rio. E no comentário esportivo, o que falta para o Grêmio conseguir vencer os times retrancados. E também o que esperar do Inter hoje. É isso aí, então, em Porto Alegre são 6 horas 37 minutos, 16 graus a temperatura, dia frio, e você está ouvindo o Conexão Uniriter, segunda-feira de tempo frio em Porto Alegre. O dia começou com um vento gelado que se estendeu ao longo da segunda-feira, né? E mesmo com a aparição do sol, o clima não esquentou. Quem se desloca para a faculdade nesse início de noite encontra o trânsito carregado, tradicional dos horários de pico. Para saber como está o movimento do trânsito, a gente vai repassar aquelas informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, não é mesmo, Rafael Martins? É isso aí, né? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse trânsito, volta para casa, esse friozinho na segunda-feira. Semana passada a gente achou que o frio tinha chegado, chegou foi hoje. Tá pesado. Então o trânsito, né, ele tá bem acentuado em torno do Beira-Rio hoje, porque logo mais, como tu falou nos destaques esportivos, o Inter entra em campo contra a Chapecoense, então não tem registro de ocorrências por aqueles lados, mas é o fluxo normal, aquela saída do trabalho, indo para casa, com mais pessoal querendo ir no jogo, aquele condicionamento normal de jogo, né? E além disso, tem um acidente na Avenida da Legalidade, acidente envolvendo 3 veículos na saída da Ramiro Barcelos com a Avenida da Legalidade, é sentido capital interior. Ambas as vias estão com trânsito carregado e os pontos de lentidão nesse momento. Além disso, tem o túnel da Conceição, onde o trânsito está bem acentuado também nos dois sentidos neste fim de tarde. O fluxo é maior no sentido bairro-centro, mas não há registros de ocorrência na via. É isso aí, Rafa. Até tu estava falando aí sobre a questão do Internacional. A IPTC informou que agora que o time do Inter já está chegando no Beira-Rio aí, né? A escolta para levar a delegação colorada até o estádio já chegou lá no Gigante da Beira-Rio, na Avenida Padre Cacique. Muito bem, isso aí, então, as informações do trânsito aqui, começando esse Conexão Uniriter de hoje, 6 horas 39 minutos. Lembrando, hoje é segunda-feira, né, dia 21 de maio. E a gente vai abrir aqui o programa comentando sobre gasolina. Isso mesmo, nessa segunda-feira a Petrobras anunciou o 11º aumento no preço dos combustíveis em 11 dias. A partir de amanhã a gasolina sobe 0,9% e o diesel 0,97%. A companhia se defende, né, dizendo que a variação dos preços nas refinarias e terminais é importante para que a empresa possa competir de forma eficiente no mercado brasileiro. Mas quem paga por isso é o consumidor, não é mesmo, rapaziada? Vocês que estão aqui na mesa comigo,
Mais aumento da gasolina, né? Eu achei impressionante isso aqui, cara, de ter 11 aumentos em 17 dias, né? É uma marca muito louca. E nesses 17 dias foi exatamente o período em que eu comecei a andar de moto, comprei uma moto para economizar no transporte e, na verdade, eu Não deu muito certo. não tá dando. Eu tô apelando pro famoso vintão, né? Não importa o preço que tá a gasolina, a gente só coloca os R$20 sempre. E hoje foi incrível, assim, eu consegui parar num posto que a gasolina tava R$4,59. Eu não tinha como ir adiante para procurar o preço. Então, a gente tá refém, né? Até porque, mesmo que tu pesquise, até o teu deslocamento por 10 ou 20 centavos, às vezes, não vale a pena, né? Mas é interessante a gente pensar que, tomara que essa greve dos caminhoneiros traga mesmo uma reflexão sobre isso, porque, na verdade, o que a Federação Nacional do Comércio, né, de Combustíveis, a FECombustíveis, que representa os donos de postos, eles justificam esses preços, que também é uma forma de protesto, apelando por mudanças tributárias, afirmando que a política de preços da Petrobras está causando prejuízos ao setor. Sim. Então, claro que eles têm bastante lucro, a gente sabe, mas é toda uma cadeia que está sendo prejudicada e que passou da hora de a gente falar sobre tributação de combustíveis no país, né? Tomara que dessa vez as coisas entrem num debate positivo, porque são 11 aumentos em 17 dias. Absurdo. É um absurdo. Isso afeta também a questão dos caminhoneiros, mas acaba afetando no transporte público depois, que todo início do ano é feito um recálculo da passagem, com a questão dos passageiros e o valor da gasolina. Influencia bastante. Né? Então o valor que custa o combustível acaba influenciando bastante nessa despesa. Então provavelmente ano que vem, ou até quem sabe esse ano, se continuar um aumento absurdo, talvez tenha algum aumento na tarifa dos ônibus, né, que afeta a todos nós. Então esse anúncio da Petrobras, né, ele vai ser válido a partir de amanhã. A partir de amanhã entra em vigor esses novos preços. E como o Alberi destacou na chamada ali, a gasolina vai subir 0,9 e o óleo diesel 0,97. Então, com a alto preço da gasolina, vai passar a custar 2,867 nas refinarias, enquanto o óleo vai subir para 2,3716. Então, esse é o 11º aumento da gasolina, né, nos últimos 17 dias, como a Aline também falou. Então, é um quadro preocupante, né? Porque no mês, então, já passaram. E a gente vê, 15 né, aumentos, se eu não me engano. A gasolina vai estar ali 2 e quanto mesmo pra refinaria? 2,8. 2,89 por aí, né? Vocês lembram? Houve uma época em gasolina era 2,89 no posto de gasolina, né? Muito tempo, claro, mas depois teve 3,50, assim, que a gasolina... Isso que é curioso. Quando a gasolina tava 3,50, a gente, meu Deus, 3,50 a gasolina. Mas isso não faz tanto tempo, e é isso que chama atenção, porque como é que subiu tanto em tão pouco tempo? Exatamente. Isso é questão de 3, 4 anos atrás, a gasolina tinha esse valor de 2. E eu lembro, até hoje, lá no camelódromo, quando eu ainda andava de ônibus, tem uma pichação lá dizendo 2,70 é roubo das passagens, e aí eu fiquei refletindo exatamente sobre isso. A passagem já está em 4,30. A gente reclamava disso, por quê? Claro que tem toda a questão da inflação, mas a gente acaba percebendo... Mas saiu, inclusive, essa semana eu estava lendo sobre isso, mas uma questão de que o Brasil, essa crise econômica do país está sendo a sair desta recessão está sendo a saída mais lenta de todas as outras crises que o país já teve. Desde, enfim, questão do plano real, problemas que a gente teve na década de 90 ali, de não achar um jeito de tocar o país, monetariamente falando, uma moeda que se estabilizasse, enfim. Nem naquele tempo foi tão difícil sair da crise, assim, né? E tá complicado, né? E reflete aí nessa questão também do preço da gasolina. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a adicionar nessa questão aí. É isso, gente. É rezar, né? E vamos acompanhar aí, porque com Fechar certeza a mão, né? até o final do mês vem mais novidades por aí a respeito desse assunto. Continuar naquele vintão, né? O famoso vintão. Exatamente. Pra salvar. Eu vou continuar no vintão, gente. É isso aí então, galera. A gente abriu aqui o programa falando dessa questão da gasolina. A Petrobras aí anunciou mais um aumento que vai valer amanhã, como a gente já falou. A gasolina sobe 0,9% e o diesel 0,97%, valendo a partir de amanhã este aumento aí para as refinarias.
logo deve refletir também lá nas bombas no posto de gasolina. Também vai subir ainda mais a gasolina para quem abastece, para quem anda de carro e quem anda de caminhão também, porque vai subir o diesel. É isso aí, a gente segue Conexão Uniriter, são 6 horas e 45 minutos exatamente, que eu digo sempre, 15 para 7. São 15 para 7. 16 graus a temperatura em Porto Alegre. A gente vai conferir agora o comentário do Ulisses Miranda sobre a reeleição do Nicolás Maduro na Venezuela. Em um pleito com 54% de abstenção e cheio de polêmicas, o Maduro saiu vencedor para comandar o país aí por mais 6 anos. Então a gente vai conferir agora o comentário do Ulisses Miranda sobre essa reeleição do presidente venezuelano. Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela em meio a denúncias de fraude e um alto número de abstenção. Aproximadamente 54% dos eleitores, isso mesmo, mais da metade da população com direito a voto, simplesmente não compareceu às urnas. Mesmo assim, Maduro celebrou a reeleição, que vem acompanhada de mais 6 anos no cargo. Seu único opositor no pleito, Henri Falcón, obteve 1.800.000 votos, mas pouco antes do resultado ser anunciado, já declarava não reconhecer o processo eleitoral que aconteceu ontem. Falcón destacou ter recebido cerca de 900 denúncias de irregularidades e criticou o que chamou de descaro e vantagismo da chapa chavista. As denúncias de Henri Falcón estão diretamente ligadas aos chamados pontos vermelhos, que são núcleos de ativismo e proselitismo político. Embora proibidas por lei, essas organizações chavistas foram instaladas a 200 metros dos locais de votação e em alguns lugares, inclusive dentro deles. Tudo sob total consentimento do Conselho Nacional Eleitoral, o CNE. Os pontos vermelhos são considerados por muitos dirigentes oficialistas do governo Maduro como um direito adquirido. Em geral, costumam ir a esses espaços os eleitores do presidente Maduro para registrar seu voto com o chamado Carnê da Pátria. Com este carnê estariam asseguradas as ajudas e os programas sociais em troca de votos. Basicamente, com este documento, em meio a uma crise humanitária quase sem precedentes, o chavismo tenta conquistar o apoio das classes populares. E estima-se que cerca de 16 milhões desses carnês existam, o que representa mais da metade da população venezuelana, que em 2016 era de pouco mais de 31 milhões de pessoas. No Brasil, partidos e políticos de esquerda divergem no apoio ou não ao regime de Nicolás Maduro. No ano passado, por intermédio de sua presidente nacional, Gleisi Hoffmann, o PT declarou apoio a Maduro. Dentro do partido, há quem não concorde com Gleisi, como também dirigente do partido e deputado federal pelo estado de São Paulo, Paulo Teixeira. Outro expoente da esquerda brasileira, o PCdoB, partido da pré-candidata e hoje deputada estadual no Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, também se colocou ao lado do governo chavista em 2017, ainda durante a discussão que envolvia uma nova constituinte no país vizinho. Com o agravamento da crise venezuelana, parece óbvio que muitos ainda devam pular do barco e negar que em algum momento apoiaram Maduro. Resta ao eleitor brasileiro estar atento também a esta questão, uma vez que a Venezuela, além de vizinha, é importante no jogo econômico da América Latina. Para o Conexão Uniriter, Ulisses Miranda. Seis horas 49 minutos, 16 graus. Caiu! O que, Rafael? Caiu a temperatura, Caiu 15 graus agora. Não Caiu acredito um grau. nisso! Eu não acredito. Caiu a informação de última hora aí, caiu mais um grau, 15 graus em Porto Alegre. Esse Rafael, por favor. Tá frio! Tá frio na capital, 15 graus, é isso mesmo, Disse galera. o moço que está de camiseta. É, né? nós aqui todo encasacado, o menino tá só de camisa Já ali, tá bem chegando bonito. a noite de segunda-feira e a gente vai falar de tempo então, né? Já que caiu um grau a temperatura, Rafa, Rafael Martins atualiza Conta a gente pra aí. esse menino frio que tá fazendo pra ele colocar um casaco. Lembra aí as temperaturas, pelo amor de Deus. A nossa friaca já está entre nós. Hoje de manhã o pessoal que sai bem cedo de casa, começou o dia com temperaturas menores de 10 graus, né? Absolutamente frio. Então o pessoal teve que botar um casaquinho um pouco mais grosso, reforçar no cachecol, Não, botar uma... Alberino. Eu Botar fui uma trabalhar touca. de luvas. andando de bike pelo jeito. Eu fui Então- correndo, cara, foi pior ainda. Então a temperatura Tava frio. nessa semana, ela vai se manter, esse friozinho de manhã,
mas conforme vai passando a semana, a temperatura máxima vai aumentando. Hoje a gente chegou perto dos 18 graus, amanhã e quarta e quinta também. Sexta-feira já deve subir um pouco mais a temperatura, deve bater na casa dos 20 graus, e no final de semana a gente vai ter um tempo top, como eu diria. A temperatura máxima no sábado e domingo pode chegar perto dos 25, então Aí vai o ser pessoal aquele... no Rio de Janeiro, eles estariam usando casaco agora. Não, pra eles agora, meu Deus. Eu já 25 graus, já dependendo do sol, se tiver quentinho, dá pra ir pra praia. Então, no final de semana vai ser aquele tempo bom pro pessoal ir pras praças, tomar um chimarrão, Pras aproveitar, pras Lá em praias, Aquele Caxias fala pras Germânia, praias. Redenção, Parque Marinha. aproveitar essas nossas praças de Porto Alegre que são todas bem seguras, bem limpas, tudo bem tranquilo. Então vai estar aquele friozinho, mas com um sol agradável para esquentar todo mundo. Então, só o cuidado do pessoal que sai de manhã cedo ou que vai voltar só à tarde da noite, para carregar aquele casaquinho um pouco mais pesado na mochila, na bolsa, porque senão pode ficar engripado. Informação importante aí pra quem tem aquele cobertorzinho de orelha. Quarta e quinta-feira a mínima pode ser 7 graus, provavelmente durante a madrugada. Então vai Que estar bonito. complicado. Mas é isso aí então, 6 horas e 51 minutos aqui com as informações do tempo. Rafael Martins, que também tem informação de trânsito, né, Rafa? Atualização aí da EPTC. Eu só reforçar, né, do trânsito acentuado na Avenida Padre Cacique, no sentido centro-bairro, próximo ao estádio Beira-Rio. Então, como a gente falou no início do programa, o pessoal que chegou agora, que logo mais, 8 horas, tem um jogo do Inter, né, Inter e Chapecoense. Então, ali pelas bandas da Zona Sul, tem aquele fluxo do pessoal indo para casa, saindo do trabalho, o pessoal se deslocando pro jogo também. Então tá um trânsito todo mundo indo pro mesmo lado e ninguém indo pra lugar nenhum. É isso aí então, galera. Vamos agora com o hashtag Fica a Dica. Vamos ouvir o que a Cristine Fogliatti traz pra gente de programação pra esta semana. Fica a dica. No dia 24 de maio, às 8 horas, ocorrerá o debate sobre a ansiedade e se ela é vilã ou mocinha na evolução profissional. O debate faz parte do Café com Conteúdo, criado para discutir temas de forma séria e profunda à saúde emocional. Na quarta edição, o debate traz 3 especialistas para debater a ansiedade e suas consequências na vida profissional e escolhas de carreira. O segundo lote está disponível e será vendido até o dia 21 de maio, no valor de R$ 55. A partir do dia 22 de maio, o terceiro lote será vendido a R$ 60. O debate ocorre no Dado Beer, zona norte de Porto Alegre. Então tá aí a Cristine Fogliatti com o hashtag Fica a Dica. E agora tem a Aline Bisol, que vai falar com a gente sobre depressão entre os estudantes, entre os jovens. Assunto delicado, mas muito importante de ser exposto e debatido. Não é mesmo, Aline Bisol? É isso mesmo, Beri. A gente tem um dado que é alarmante, que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Cerca de 5,8% da população sofre com a doença. É um nível superior ao Chile e ao Uruguai, por exemplo, que registram taxas aí de 5%. E no meio universitário, a saúde mental deixou de ser um tabu e tem sido discutida com frequência. São 79,8% dos estudantes de graduação passam por dificuldades emocionais. Esses dados são de uma pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais, que é feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior. Essa pesquisa foi realizada em 2014, mas todos os censos educacionais, tudo isso, até o censo da educação do INEP também é de 2014, são os dados mais atuais que nós temos. Mas, de qualquer forma, provavelmente aumentou esse número e a gente vai acompanhar isso, mas já é um número bem significativo, né? Claro que ansiedade, depressão, estresse, principalmente o estresse e a ansiedade, são características que nos acompanham durante a universidade. Tem muitos prazos, muitas entregas, muita pressão, mas quando os compromissos começam a abalar outras áreas, né, do nosso comportamento, a vida pessoal, a vida profissional, é um sinal de alerta. A dificuldade emocional dos jovens, né, 32,5% relataram ter insônia ou dificuldade para dormir. Sensação de solidão foram 21% dos jovens. Sensação de desamparo, 22,5%. 20% tem tristeza persistente e até confusão mental também.
12,5% passaram por problemas alimentares. Então, junto da depressão, do estresse, de tudo isso, vem outras cargas, né? Outros comportamentos que são prejudiciais à vida do estudante. 10,5% dizem ter medo ou pânico e 4,13% tem pensamentos suicidas, que também é um dado que a gente tem que ficar de olho. E muitos Lembrando estudos... que só um parênteses ali, essas percentagens que tu falou são referentes à pesquisa, né? Sim, é referente a essa pesquisa que foi realizada em 2014 e o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais. A gente sabe que essas instituições têm uma pressão muito maior, né, de nota, de permanência, Sim. de tudo isso para manter a matrícula, enfim. E tem os alunos, né, também que têm a jornada dupla, né, por conta de estágio, ou uma segunda graduação, ou como a gente que trabalha e estuda, também esses desafios geram muito sofrimento nos alunos, né? Então é bom que as instituições fiquem de olho, que os professores conversem, que a gente, os alunos, quando perceba que um colega não vai bem, consiga chegar de uma maneira amigável e dizer, e aí, brother, vamos conversar, quer tomar um café, o que está acontecendo, quer uma ajuda, porque esses dados são alarmantes mesmo. É isso, vamos lá, né, manter a alegria aqui nesse estúdio. Vamos falar de coisa boa agora? É isso aí, então, vamos Tech seguir Pix. agora. Na sequência, então, tem mais hashtag Fica a Dica com a Cristine Fogliatti. Vamos ouvir aí o que tem mais de evento que a Cris preparou pra gente. Fica a dica. No dia 22 de maio, às 11h30, irá ocorrer o curso sobre o que é liberalismo, na URGS. O curso consistirá em 5 aulas ministradas por professores da URGS. A palestra terá caráter introdutório voltado para a apresentação da visão liberal, nos campos econômico, social, filosófico e político. O curso é gratuito. Muito bem, hora de falar de esporte aqui no Conexão Uniriter, 6 horas e 57 minutos, final de tarde de segunda-feira, quase chegando às 7 da noite aí, desta segunda, dia 21 de maio. Antes de ir direto pro esporte, a Aline tem informação do trânsito, né, Aline Bisol? Isso mesmo, a trilha do esporte chamou aí porque a gente estava falando das imediações do Inter, mas agora tem uma lotação em pane na Avenida da Azenha, sentido centro-bairro, próximo à Rua Barão do Triunfo. O trânsito está bem carregado na via, as informações são da EPTC, então fica ligado aí na Avenida da Azenha, sentido centro-bairro. É isso aí então vamos falar de esporte, destaques de dupla Grenal com o nosso querido Rafael Martins. O Grêmio, jogando fora de casa, não conseguiu arrancar 3 pontos do lanterna do Campeonato Brasileiro e ficou no 0-0. E logo mais, jogando em casa, o Inter enfrenta a Chapecoense para tentar quebrar o tabu de 4 partidas sem vitórias e sem marcar gols. Que jogo, hein? Tem o Inter pela frente, Rafael Martins. Vai ser um jogo angustiante. O Inter vai entrar em campo agora logo mais, a partir das 8 horas contra a Chape. O Inter que com os resultados da rodada tá começando, né? Vai começar o jogo logo mais na zona de rebaixamento. O Inter acabou caindo para a 17ª colocação e a Chapecoense é 15º com 6. Então o Inter se empatar já sai da zona de rebaixamento e se ganhar, dependendo da combinação de resultados, dependendo do saldo de gol, o Inter pode chegar até o 10º lugar, né? Então o Inter que logo mais entra em campo, e a gente tem aqui a escalação provável do time do Inter, que deve entrar em campo com Danilo Fernandes, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, voltando de lesão, D'Alessandro também voltando de lesão, não jogou o Grenal, que estava com dores. A punição do D'Alessandro já passou? E de já? suspensão, não, o Inter entrou com recurso. com um recurso, né, para ele poder jogar, ele e o Potker. Então, seguindo D'Alessandro, Patrick, William Potker e Leandro Damião. O D'Alessandro e o Potker, como o Alberi falou, eles tinham pegado punições, né, 2 jogos cada um, mas o Inter acabou entrando com um recurso, né, STJD, e conseguiu a liberação dos dois para essa partida. Então o Inter vai com força máxima pro jogo de logo mais, buscando uma vitória, buscando fazer gol depois de 4 jogos em branco, né? Então o Inter buscando uma vitória. E agora uma notícia fora do campo, que o Inter deve ter um novo executivo de futebol, que deve ser Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que já foi diretor de futebol do Grêmio, ele estava no Flamengo e saiu do Flamengo faz pouco mais de um mês.
Então agora o Inter tá com negociações e ele deve ser oficializado ainda nessa semana, né? O Rodrigo Caetano, que é um dos grandes executivos do futebol brasileiro. Então o Inter ganha muito com o Rodrigo Caetano, com o conhecimento dele de futebol, com as contratações que ele faz. Então tem muito a acrescentar com o time do Inter e quem sabe o Inter possa, né, remontar esse elenco e fortalecer ainda mais o grupo pro restante da temporada, já que agora só resta o Brasileirão pro Inter. Sim. E tá nessa zona incômoda, né? Mas é início de campeonato ainda. O Inter com uma vitória já vai lá pra cima, então o torcedor colorado não precisa ficar preocupado, que tem muito time pior. É isso aí. O Grêmio jogou, né? Jogou. O Grêmio entrou em campo contra o Paraná ontem num jogo pra guerreiros que assistiram até o final aí. Quem aguentou? O apreciador do futebol foi guerreiro. Tava frio, o clima lá no Paraná tava frio e o jogo tava frio, né? Jogo tava feio também. Tava um jogo muito estranho, né, Rafael? O que tá acontecendo? Desculpa, Rafael, mas eu quero saber o que tá acontecendo com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio pegou uma mania de grandeza, assim, Real Madrid, alguma coisa assim. Porque ele só joga quando tem um time grande, quando o time é desafiador, quando o time tá retrancado, quando o time pra trás, o Grêmio também fica pra trás. Parece que eu isso, já acho Rafael? que isso é um pouco também da história, né? O Grêmio tinha esse costume de tradicionalmente perder pontos contra times que... O Campeonato Brasileiro não se ganha contra os times grandes, os times grandes. O Campeonato Brasileiro se ganha contra os times pequenos, porque Mas não tá exatamente. Já Por isso que o ficaram Grêmio aí não, pelo por isso caminho que alguns pontos. por isso que o Grêmio desde 96 não é campeão brasileiro, por isso que o Inter desde 79 também não é campeão brasileiro. E agora os pontos corridos, né, foi no início desse século, mas essa questão dos jogos contra os pequenos é que tu perde pontos, porque tu vai jogar contra um Flamengo, contra um Corinthians, tu acaba ganhando em casa, perdendo fora, tu acaba trocando pontos. Tu ganha campeonato contra os times pequenos, contra os times de menor expressão, os times que não vão brigar por títulos, Sim. que no caso é o Paraná, no jogo de ontem, o Botafogo, que não tem grandes ambições, a equipe do Vasco. O Grêmio empatou com o Atlético Paranaense em casa, não ganhou do Paraná, em compensação o Corinthians, quando jogou com o Paraná, foi lá no Heriberto Rios e meteu 4-0 no Paraná. Então, esse problema do Grêmio em furar retrancas é algo que já vem sendo recorrente, né? Os times já aprenderam que se tu jogar contra o Grêmio, tu vai acabar tomando gol. E se tu se fechar, tu corre riscos tu corre menos riscos de perder. Sim. Então o pessoal os times acabam se formando numa retranca mesmo, todo mundo atrás da linha da bola e se fechando contra o Grêmio, que tem gerado insatisfação do Renato, né? Tem reclamado nas coletivas, mas os outros times não tem nada a ver com isso. O Renato que montou esse time que causa essa preocupação aos adversários, que tá formando essas retrancas. Então o Grêmio tem que achar um método de pegar e fazer e ganhar o jogo do mesmo jeito. Não só ficar naquele toque de bola pro lado, toque de bola pro outro, que parece que estão acomodados, que a qualquer momento a bola pode entrar. Então tem que tentar ser mais efetivo, tentar pressionar mais, tentar ir pra cima, pra tentar ganhar os jogos, senão vai acabar ficando no meio do caminho nas competições por aí também. É isso aí, o Rafa já até adiantou aí o que seria o comentário, um pouco do comentário de hoje, que era sobre como o Grêmio pode vencer a Retranca Futebol Clube. Exatamente. Mas, Rafa, falando de Libertadores, né? O Grêmio tem jogo da Libertadores, né? O último jogo da fase de grupos. Isso, o Grêmio tá classificado, né? Tá classificado, o Grêmio joga quarta-feira, 7h30 contra o Defensor do Uruguai, na Arena. Então o Grêmio tá classificado já, em primeiro lugar do grupo. Mas o Grêmio luta para ser a segunda colocação geral, né? A melhor campanha da Libertadores é a do Palmeiras, que tem 16 pontos. E o Grêmio tem 11, se ganhar chega a 14. Daí fica como a segunda melhor campanha, que daí decide todos os jogos em casa, na partir das oitavas de final. Então um jogo importante pro Grêmio para confirmar o primeiro lugar do grupo e confirmar a segunda melhor campanha, só perdendo pro Palmeiras. Então se tivesse lá pra frente um caso de Grêmio e Palmeiras, o segundo jogo seria em São Paulo. Qualquer outro time, a decisão é na Arena. Então, um jogo importante pro Grêmio. O Grêmio que não... Lembrando que 2 times brasileiros não podem chegar na final, né? Isso, agora nas oitavas de final é cruzado, né? Depois que terminar toda essa primeira fase. É cruzado por campanha, é feito o ranqueamento do primeiro a 16º. Do primeiro ao oitavo são os primeiros, depois do nono ao 16º são os segundos. E se cruzam. Primeira melhor campanha com a 16ª, segunda com a 15ª. E a partir das quartas de final... a chave começa a ser meio que modificada porque não pode ter finais do mesmo país. Então a ordem dos chaveamentos eles vão ser meio que modificados para que não haja esse confronto de mesmo país. E sobre essa retranca, semana passada a gente tinha falado, né, que o Grêmio tinha perdido o Arthur e o Everton.
que a gente tinha, a nossa pergunta foi se o Alisson podia ser o substituto. Sim. Foi na terça-feira passada, mas se machucou, então também Tá já não vai difícil. ser o Alisson. O Maxwell entrou no jogo de ontem, não foi bem. O Grêmio tem a baixa também do Michel, agora machucado. Perdeu o Jeromel pra seleção, então o Grêmio agora até a Copa do Mundo tem mais uns 6, 7, 8 jogos, se não me engano. E vai ter que correr, vai ter que ver se tem. Agora é hora de mostrar que tem grupo. Já o Inter, né? A pergunta que. Qual é a pergunta do Inter pra gente poder responder? O nosso comentário esportivo do Inter hoje era aquele, né, cara? O que esperar, o que pode definir este jogo da Chapecoense, né? O que pode significar esse jogo contra a Chape para o Inter? O Inter, depois de muito tempo, tá com o seu time considerado titular, com a volta do Edenilson, com o D'Alessandro voltando de lesão, com o Potker de suspensão, com o Damião também recuperado. Então hoje é o time ideal que o Odair manda a campo e vamos ver qual é a força desse Inter, né? Qual é a força do Odair. O Inter que tá jogando só o Campeonato Brasileiro, então o Odair tá tendo tempo para trabalhar, enquanto os outros times estão focados na Copa do Brasil, Libertadores também, cheio de jogos. O Inter tá podendo trabalhar a sua equipe, seu sistema de jogo, e vamos ver se hoje consegue ganhar da Chapecoense. Chapecoense que também começou bem mal o campeonato, venceu na última rodada, venceu o Flamengo, uma vitória importante, vai vir motivada, então vamos ver o que o Inter vai apresentar hoje de noite contra a Chape. É isso aí, então, comentário esportivo de Rafael Martins. Hoje a gente foi meio costurando aqui, falamos, o Grêmio, a nossa pergunta era tentar responder por o que precisava o Grêmio para vencer a Retranca Futebol Clube. Essas dificuldades, o Grêmio vem de 2 empates aí, um empate contra o Inter pelo Brasileiro, empate ontem contra o Paraná, jogando lá na Vila Capanema, em Curitiba. E no Inter, né, o que podia significar esse jogo contra a Chapecoense? Última pergunta, Rafa, chance de Odair cair? Como é que... Acho que não, né? Não, acho que não. O Odair tá mais tranquilo. Querido maionese. Tá mais tranquilo depois do Grenal, né? Ele tava bem pressionado com o Grenal, se caso fosse perder, porque, né, todo mundo tava falando disso. Mas agora com esse empate no Grenal, só se acabar tomando uma goleada hoje pra Chapecoense, ou que é algo improvável, e daí poderia ocasionar uma queda do Odair. Mas a princípio, até a Copa do Mundo, o Inter vai levar com ele. Na parada da Copa pode ser feita uma reavaliação do trabalho do Odair para quem sabe buscar um outro treinador. Mas a princípio ele segue no comando do Inter até a Copa. É isso aí, eu só queria dizer sobre o jogo do Inter de hoje que eu espero muito do Apodi, porque eu escalei ele no Cartola e essa minha rodada foi um fiasco. Foi simplesmente horrível. Então é isso aí, galera. Chegando ao fim do Conexão Uniriter de hoje, são 7 horas e 7 minutos. 7, galera. 21 de maio, noite de segunda-feira já. E o Conexão Uniriter vai ficando por aqui. Lembrando que esse programa é produzido na disciplina de estágio supervisionado, ministrada pela professora Mariana Ozelami. A coordenação do curso de jornalismo da Uniriter é do professor Leandro Olegário. Na apresentação, Alberi Neto, reportagem e comentários de Aline Bisol, Cristine Fogliatti, Rafael Martins e Ulisses Miranda. Hoje vamos encerrar com uma música hoje pra ficar diferente aqui, pra não ficar pesado. Uma música aqui, ó. Spirit in the Sky, que é do Doctor and the Medics. Ele queria falar inglês. My English is very good. Very good, já diria Joel Santana. My English is very good. Galera, até semana que vem. Grande abraço, tchau. Curtam aí Spirit in the Sky.